Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. E nós queremos convidar você a participar do nosso programa. Nosso programa é ao vivo, nesta quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2013. Você pode ligar para nós no 3342-7096. 3342-7096, ou ainda pelo nosso correio eletrônico, que é contato@ministériodareconciliação.net, ou ainda você pode interagir conosco através da rede social Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparício. Procure lá a chamada do nosso programa, curta, comente, compartilhe a nossa chamada do programa através do Facebook. 3342-7096, nosso programa ao vivo. O tema do programa de hoje é o cuidado de Deus em meio às aflições. Eu repito, o cuidado de Deus em meio às aflições. Não são poucas as afirmações equivocadas de que o cristão verdadeiro não passa por aflição. No programa de hoje, veremos exatamente o contrário do que se é postulado em muitos arraiais evangélicos. O cristão, assim como qualquer pessoa, pode enfrentar tragédias naturais, consequência delas, crises econômicas, pode vivenciar o aumento das doenças, pode enfrentar consequências ocasionadas pela violência social, enfrenta a perda decorrente da viuvez, também pode enfrentar prejuízos em relação à rebeldia doméstica, ao abandono, às dívidas. Cristãos também podem enfrentar problemas domésticos, entre eles, um dos que tem causado grandes problemas familiares, que é o da dependência química de filhos ou de um dos cônjuges, divórcios, tragédias sociais de todos os tipos. Todos quantos vivemos neste mundo somos suscetíveis às aflições. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, porque se por um lado nós cristãos enfrentamos as mesmas adversidades, as mesmas aflições e as mesmas tribulações de que pessoas que não vivem a mesma fé que a gente enfrenta, nós cristãos podemos contemplar no meio da nossa tribulação, da nossa adversidade, da nossa aflição, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus em meio às aflições é o tema do programa de hoje, e eu já vou utilizar o texto base, que é Salmos 40, versículo 17, Salmos 40, 17, que diz assim, Salmos 40, 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, tu és o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Observem a clareza de consciência do salmista. Ele diz, sou pobre e necessitado. Imagine hoje num contexto de evangelho, onde se nega o sofrimento, onde se nega as adversidades, onde se nega os problemas, onde se nega até a própria pobreza. Como esse texto, ele é um denunciador do quanto a teologia atual, em grande parte, está comprometida com o secularismo. O salmista admite que era pobre
e necessitado. Mas, nessa sua necessidade e na sua pobreza, ele conseguia identificar, vivenciar, diagnosticar a presença e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Essa é a marca registrada do crente. Em meio aos problemas da vida, ele tem o auxílio, ele tem o cuidado, ele tem a atenção, ele tem o carinho, ele tem o aconchego da pessoa de Deus sobre a sua vida. E o salmista diz: mas tu tens cuidado de mim, tu és o meu libertador, tu és o meu auxiliador. Te chamo a uma reflexão. É possível que você, como todos os cristãos no mundo inteiro, passe por adversidades. É bem verdade que nós vivemos épocas melhores e épocas não tão boas assim. O cristão, o próprio Paulo disse que tinha sido preparado, tinha sido ensinado a viver quando tinha muito, e quando tinha pouco, na fartura e na necessidade. Ele diz que tinha sido testado em todas as áreas e em todos os pontos, daquelas que lhe favoreciam ou daquelas que lhe traziam prejuízo. Ele havia sido testado em todas as situações e estava pronto para declarar que Cristo é o Senhor, que Cristo era o seu Salvador, independente da dificuldade que passava. Eu, como pastor sério, que tenta levar a palavra de Deus a sério, não posso te prometer um evangelho sem problemas. Que você trilhando o caminho do evangelho, você não vai enfrentar dificuldades. Mas eu posso te assegurar que aqueles que são de Deus, eles têm a garantia deste cuidado, deste auxílio, desta ação muito presente de Deus, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. Eu convido você a ficar conosco, assistir o programa de hoje. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, você pode ligar para nós no 3342-7096. Vamos adorar a Deus, voltamos já já. Sem retroceder, o seu sangue na cruz por mim derramou. Como eu poderia esquecer? Sofreu tanto pra que eu não precisasse sofrer, e morreu somente pra que eu pudesse viver.
sem retroceder. O seu sangue na cruz por mim derramou. Como eu poderia esquecer? Ele mesmo assumiu meus pecados no Calvário por mim se entregou. Como eu poderia um dia esquecer que Jesus é o meu Salvador? Ele mesmo assumiu meus pecados no Calvário por mim se entregou. Como eu poderia um dia esquecer? Que Jesus é o meu Salvador. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, nosso programa ao vivo, nesta quinta-feira, dia 17 de janeiro. São exatamente 22 horas mais 22 minutos. E você pode ligar para nós no 3342-7096. 3342-7096. Você pode encaminhar seu pedido de oração. Você pode fazer sua pergunta bíblica, você pode fazer um comentário sobre o programa de hoje, ou pode mandar um alô para nós, tá bom? Estamos esperando a sua ligação, 3342-7096, 3342-7096. O programa de hoje está abordando o tema os cuidados de Deus em meio às aflições da vida. Nós vamos agora pontuar, em primeiro lugar, a razão do sofrimento. Por que existe sofrimento? Por que existem aflições? Por que enfrentamos adversidades? Vamos pontuar a causa principal disso. O sofrimento, ele é resultado do pecado. O sofrimento é resultado do pecado. Por que existe sofrimento? Porque o pecado é que ocasiona o sofrimento. Romanos 8:22 diz, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Observe só esse texto. Esse texto é claro em que o pecado é o gerador do mal. Esse produz tristeza, dor e até a morte. O pecado, ele não atingiu apenas o ser humano, mas atingiu a própria natureza. Você sabe que os maiores prejuízos que nós temos de desequilíbrio até no ecossistema e que é razão de tantos debates, de tantos documentos, de tanta união, está sendo inclusive um dos assuntos para discussão global, para discussão mundial, nos encontros mundiais entre líderes, entre governos, é exatamente por conta do quê? Por conta da mão do homem, por conta dos excessos do homem, da irresponsabilidade do homem com o próprio sistema, com a própria natureza, que tem produzido e tem sido a razão de muitos desequilíbrios, produzindo efeitos de catástrofes naturais em razão desse próprio desequilíbrio produzido pelas mãos pecadoras do homem. Então, não temos dúvida, e a Bíblia afirma isso, que o pecado é a razão para aflições, para sofrimento
para a dor, para doenças, e para todo tipo de violência, todos os problemas de ordem social, os desajustes sociais que temos vivenciado nos últimos tempos, é decorrente do pecado e da existência do pecado. Segundo lugar, o pecado acionou um processo que a Bíblia chama de degeneração. Nós podemos dizer que esse processo de degeneração é moral, social e espiritual. A Bíblia diz que todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória ou da presença de Deus. Observem só, processo de degeneração. Observem só. Essa ideia do processo é algo que está em avanço, que está em desenvolvimento. Processo é uma ideia de início, meio e fim. Processo tem um ponto culminante, tem um ponto maior, um ponto de destaque. E estamos vendo isso. Esse processo de degeneração que o pecado produz está levando o homem com mais conhecimento se distanciar dos padrões morais, espirituais, e até os problemas sociais e a degeneração familiar, por exemplo, como a família, a célula mátre da sociedade, todo esse prejuízo, todos esses conflitos, toda essa degeneração, toda a redução dos padrões que temos tido é em razão do pecado. O pecado tem produzido, então, uma espécie de, na contramão, como se o homem numa mão estivesse acrescentando conhecimento sobre o ponto de vista humano e sobre o outro ponto de vista de estruturas institucionais bíblicas, ele está se perdendo e na contramão ele está reduzindo o seu padrão. Reduz o seu padrão, repito, social, moral e espiritual. É isso que temos vivenciado nesses tempos em que o pecado tem aumentado, que o pecado tem crescido. A corrupção humana, o ódio, a violência, são evidências deste afastamento do homem de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. À medida em que o homem se distancia do seu Criador, do seu Salvador, ele acaba então perdendo os referenciais estabelecidos por esse próprio Deus. Nós podemos ainda dizer que o cristão não é diferente. Ele enfrenta os mesmos prejuízos do pecado. Este pecado que gera a morte e o prejuízo, essa degeneração produzida pelo pecado, o cristão enfrenta as mesmas consequências do pecado. Primeiro, por que ele enfrenta? Porque ele permanece no mundo. A Bíblia diz, João 17,15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olhem só, amados, não peço que os tire do mundo. É óbvio que a solução primeira para todos nós, cristãos, ficarmos livres dos efeitos do pecado é, efetivamente, nós sermos afastados desse mundo, tirados deste mundo, porque este mundo está totalmente corrompido, seu sistema está totalmente corrompido pelo pecado. Ora, se a oração de Jesus a oração sacerdotal de Jesus foi, não peço que os tires deste mundo, mas que os livre do mal, ou seja, que nós, de alguma forma, não estejamos tendenciosos a produzir maldades, a produzir prejuízos, a produzir pecados sobre pecados, até porque nós, como sociedade, não sofremos apenas pelo pecado direto, mas pelo pecado indireto, o pecado do sistema, o pecado de todos, e que de alguma forma, quando um produz uma maldade, um outro acaba sofrendo o prejuízo dessa maldade, sobre o ponto de vista de sofrimento terreno,
É lógico que, do ponto de vista espiritual, o sofrimento principal é daquele que comete o seu próprio pecado. Mas a sociedade, ela sofre individualmente, cada um na sociedade sofre pelos erros coletivos da própria sociedade, pelos pecados da própria sociedade, e o inverso também é proporcional. Cada um que peca, de alguma forma, contribui para prejuízos sociais. Segundo lugar, nós habitamos um corpo que ainda não foi transformado. Segunda coisa, 1 Coríntios 15:50 diz: e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, a incorrupção. Observem só, nós ainda habitamos um corpo que ainda não foi transformado. Ou seja, todos nós, mesmo cristãos, temos ainda a natureza pecaminosa em nós. Nós ainda temos um velho homem. Temos ainda dentro de nós desejos pecaminosos. Nós que andamos em espírito, é óbvio, procuramos atender à voz de Deus. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que o bem que ele gostaria de fazer, ele não conseguia. Porque dentro dele havia uma força, havia um desejo. E muitas das vezes ele se tornava escravo desse desejo. Porque ele tinha o desejo, efetivamente, de pecar, e por vezes o pecado falava mais forte, e ele acabava atendendo à voz do pecado, desta natureza pecaminosa. Então observem só dois focos que nós damos aqui. O primeiro foco, quando nós falamos não os tire do mundo, porque o mundo como sociedade, como sistema, está comprometido com o pecado. Segundo, o homem individualmente também não foi ainda transformado. Nós ainda estamos uma carne, e esta carne, ela é tendenciosa ao pecado. E nós ainda não passamos por essa transformação. Essa transformação só ocorrerá no arrebatamento da igreja, isso só ocorrerá na volta de Jesus. Enquanto estamos aqui, sofremos como cristãos os prejuízos decorrentes do pecado que está no sistema secular, no secularismo, como também os pecados que estão individualmente, porque nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Todas as vezes que o pecado vem, todas as vezes que o pecado se manifesta, ele gera alguns prejuízos. O principal deles é a perda da paz. Observem só, perda da paz. Essa perda da paz geralmente produz medo, nos leva ao desespero, nos leva à perturbação, nos leva a reações agressivas. João 16:33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Observem só, quantos de nós estamos vivendo situações de aflições e elas produzem um desequilíbrio tal no nosso espírito, nas nossas emoções e até nas nossas reações, que são muitas das vezes, e podemos pontuar que elas ocorrem em cadeia. Nós, muitas das vezes, com um efeito dominó, nós acabamos passando esta reação de agressão por estarmos perturbados, por vezes até em desespero, acuados às vezes com medo, porque perdemos a paz, porque as consequências do pecado geram aflições e essas consequências produzem em nós esse desequilíbrio que nós podemos até identificar na alma e no próprio espírito. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos alerta que nós teremos aflições,
que nós teremos problemas, que nós enfrentaremos adversidades, que nós passaremos por tempestades na vida, e ele então diz para nós assim: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ora, se Jesus é o nosso modelo, se ele venceu o mundo tendo as adversidades e as aflições e passou sem pecado, sem ter pecado, sem possibilidade de pecar, mas enfrentou todas as consequências que nós podemos enfrentar e passar, porque sobre ele foi colocado o peso de todo o pecado da humanidade, porque ele levou o nosso pecado, por isso enfrentou todas as adversidades, todas as aflições, em razão do meu pecado e do teu pecado. Ele diz: eu digo tudo isso, saibam que vocês terão tribulações, aflições e dificuldades, mas tende bom ânimo. Essa é a palavra que o cristão precisa buscar em Deus. É essa ação de Deus sobre a nossa vida que nós temos que buscar em meio às adversidades que passamos. Buscar ter bom ânimo, ou seja, coragem, força, disposição para enfrentar as adversidades, enfrentar os problemas. Porque, como já falamos, por vezes nós temos medo, nós perdemos a paz, ficamos desesperados. E você sabe que o medo produz paralisia. E nós ficamos paralisados diante dos problemas, diante das dificuldades. Nós precisamos encontrar este bom ânimo na palavra de Deus e na pessoa de Deus. Por fim, eu quero apresentar a você que a reação do cristão deve ser proporcional ao seu conhecimento da pessoa de Deus. Olhem só. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Diz ainda que nós devemos prosseguir no conhecimento da pessoa de Deus. A nossa reação diante dos problemas, das aflições, das dificuldades, deve ser proporcional ao nosso conhecimento de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é soberano. Salmos 31:7 diz: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição e conheceste a minha alma nas angústias. Que texto maravilhoso! O salmista, ele descansa no cuidado de Deus e a sua reação de confiança é proporcional a este conhecimento que ele tem de Deus. E este conhecimento de Deus, número 1, é reconhecer a soberania absoluta de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle de todas as coisas. Logo, se Ele está no controle de todas as coisas, é porque Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo o que estamos passando, o que estamos enfrentando, a razão do porquê estamos naquela situação. Se somos provocadores de uma consequência de aflição por conta dos nossos próprios erros, ou se estamos enfrentando dores e tristezas por conta de erros familiares, por erros de pessoas perto de nós, porque a consequência do erro de um pode alcançar a vida do outro. Deus sabe de todas as coisas. Quanto mais eu tenho convicção da soberania absoluta de Deus, mais eu tenho uma reação diferente diante da enfermidade, diante das crises, diante dos problemas familiares, diante das dores, diante das tristezas. Quanto mais eu sei de que Deus está no controle de tudo, mais a minha reação é equilibrada, é moderada, é de confiança em Deus, porque eu sei que quando eu perco o controle sobre determinada situação da minha vida, eu posso ter a certeza de que tem alguém que não perdeu o controle sobre nada da minha vida e sobre nada debaixo do céu ou acima do céu. Deus tem controle sobre tudo. Aleluia. Segundo lugar,
eu preciso entender e compreender o cuidado de Deus. Muitas das vezes, nós acreditamos num Deus distante, num Deus apenas transcendente, como nós chamamos na teologia. Mas nós cremos num Deus que é resultado da transcendência, um Deus grande e de longe, mas também um Deus de perto e grande que cuida de nós, que é a imanência. Nós temos que tomar cuidado com os desvios do deísmo e a ponto de acreditarmos que Deus nos fez, que Deus nos chamou, mas que Deus deixa cada um fazer o seu próprio caminho e que Deus não está cuidando e que Deus não está participando das nossas vidas. Salmo 41, 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Esse texto, para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia. Ele diz que Deus é aquele que te alimenta no leito da enfermidade. Sabe, quando você tem aquela pessoa próxima a você, ou a enfermeira, ou uma pessoa da família, que no teu leito de enfermidade, quando você não tem condição, forças, nem habilidade para pegar o teu prato de comida, pegar uma colher, pegar um talher e levar à tua boca para comer, Deus é esse Deus deste cuidado, um cuidado que sustenta o enfermo no seu leito de enfermidade. Que coisa boa, meu prezado telespectador, você participar ou ser participante deste cuidado de Deus. Um Deus que te sustenta no leito da enfermidade. Mais do que isso, o cuidado de Deus, quando Ele também fala que Ele arruma a cama. Arrumar a cama você sabe, quantas das vezes não tem uma coisa melhor para a gente dormir que seja uma cama, mas uma cama bem arrumadinha, com o lençol bem esticadinho, com as fronhas bem esticadinhas, com o travesseiro bem arrumadinho. Pior coisa é deitar numa cama desarrumada, não é verdade? O enfermo é assim. Quantas das vezes você tem que virar o enfermo de um lado, do outro, ajudar ele a se mexer, a se levantar, trocar a roupa de cama desse leito que ele está, com ele ainda sobre o leito. E Deus, Ele tem este cuidado, capaz de preparar esta cama que nós deitamos no momento da enfermidade, no momento da aflição, de uma maneira em que propicie melhores condições para que a gente possa, naquele período difícil, sendo tratado por Ele, cuidado por Ele, termos condições de melhorar, de avançar, de progredir, de deixar aquela doença para trás por conta deste cuidado paterno, deste cuidado maravilhoso de Deus. Olha só, amados, a serenidade evidencia a nossa convicção de soberania e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu sei que você deve estar enfrentando, certamente, momentos difíceis. Mas quanto mais você sabe do teu Deus, mais sereno você fica diante das tribulações. Eu sei, todos nós somos humanos. E não é sempre que nós reagimos com serenidade diante das aflições e diante dos problemas da vida. Mas quanto mais você buscar conhecimento de Deus e entender e compreender com profundidade essa soberania absoluta de Deus e esta participação de Deus na vida daqueles que são seus, aleluia, que coisa boa isso! Quando nós usufruímos desta convicção e deste cuidado, evidenciamos a cada detalhe que nós estamos enfrentando de problemas, vemos nos detalhes um cuidado paternal de Deus sobre as nossas vidas. Se você ainda não usufrui disso, você precisa usufruir. O consolo de Deus e sua presença garantem ao cristão a convicção de que ele usufrui do seu cuidado paterno. O salmista no Salmo 23, 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Que coisa boa, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu prezado telespectador, meu prezado amante da palavra de Deus. Até pelo vale da sombra da morte nós podemos passar. Até aqueles momentos em que Paulo diz que até da vida ele se desesperou, ou seja, ele acreditava que não havia mais possibilidade de vida para ele em determinadas situações de perseguições e de adversidades que ele enfrentou. E nós muitas das vezes passamos pelo vale da sombra da morte. O cristão passa, assim como o salmista disse que poderia passar por esse vale. Todos nós sabemos que podemos passar, mas há uma diferença entre o cristão e o que não é cristão. O cristão sabe que ele não passa por esse vale sozinho. Aleluia! Ele sabe que ele não enfrenta o vale da sombra da morte sozinho, que tem alguém que está junto com ele, que está passando junto com ele e que está exatamente auxiliando, que está lhe ajudando, que está lhe consolando, que está lhe protegendo. Aleluia! Para que ele passe por este vale e no outro lado possa cantar um hino da vitória. Eu te chamo a uma reflexão. Quem sabe os teus dias não têm sido dias assim, dias de vale, dias de sombra, dias de tristeza, dias de aflições. Quem sabe o que você tem projetado diante daquilo que está enfrentando não seja exatamente esse cenário que é um cenário de dor, de tristeza e principalmente um cenário que projeta falta de esperança, falta de confiança pelo dia de amanhã. Sabe de uma coisa, meu prezado irmão, minha prezada irmã, prezado ouvinte da palavra de Deus? O Deus que se revela na Bíblia Sagrada, o Deus dos cristãos, o Deus daqueles que têm a Bíblia como regra de fé, aleluia, é um Deus que se revela através dessa Bíblia, de um Deus que quer participar das nossas vidas, da vida daqueles que são seus. Aleluia. Deus é capaz de participar não só das nossas vitórias, não só dos nossos momentos bons, mas Deus é aquele que participa, que influencia, que está presente, que auxilia e que ajuda nos tempos de dificuldades. Se você ainda não conhece esse Deus, a minha oração, a palavra que te trago hoje é que Ele possa se revelar a você, que Ele se revele de uma maneira tremenda para você e em meio às aflições que você está enfrentando, você possa identificar um Deus que está cuidando de você ou um Deus que está dizendo: eu sou o teu ajudador, eu sou o teu libertador, eu sou aquele que vai te pegar pela mão direita e vai te conduzir para você passar por todas essas provas. Se você ouve um evangelho de verdade, o evangelho de verdade não garante só bênçãos, só vitórias, só sucesso, como a maioria está pregando por aí hoje. O evangelho verdadeiro fala de vitórias, sim, fala de coisas boas, sim, fala de abundância, sim, mas o evangelho de verdade também fala de dificuldades, de aflições e de problemas. Mas a grande diferença é que o cristão tem alguém que está passando e que está interagindo e que está enfrentando tudo isso junto com ele. E este é a pessoa de Deus, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não tem este Senhor ainda na tua vida, esse teu auxiliador, esse teu... se você não usufrui ainda deste cuidado, que Deus possa revelar o seu cuidado para a tua vida através da mensagem de hoje. Que Ele te abençoe. Amém. Graças a Deus. Você segue assistindo Hora da Reconciliação. Dá para você ligar ainda, 3342-7096. São 22 horas.
mais 50 minutos. Ligue e participe. Nós vamos adorar a Deus. Voltamos já já. Eu confiarei em Ti, Senhor, mesmo quando o sol não brilhar, Te adorarei com tudo que sou, mesmo quando a lágrima rolar. Eu confiarei, cante ao Senhor, em Ti, Senhor, mesmo quando o sol não brilhar, Te adorarei com tudo que sou, mesmo quando a lágrima rolar, pois sei quem tenho crido e sei que és poderoso pra fazer o milagre acontecer. Teu nome, ó Deus, é Jeová Rafa, Deus que cura, o Deus que cura e faz ressuscitar. Teu nome, ó Deus, é El Shaddai, Todo-Poderoso, pra me abençoar. Para Ti não há vale profundo demais, pra Ti não há causa difícil demais, pois conheço a Ti e sei que o Teu agir ninguém impedirá. Aleluia! Glória a Jesus! Pois sei quem tenho crido e sei que és poderoso pra fazer o milagre acontecer. Teu nome, ó Deus, é Jeová Rafa, o Deus que cura e faz ressuscitar. Teu nome, ó Deus, é El Shaddai, Todo-Poderoso, pra me abençoar. Para Ti não há vale profundo demais, pra Ti não há causa difícil demais, pois conheço a Ti, e sei que o Teu agir ninguém impedirá. Para Ti não há vale profundo demais, pra Ti não há causa difícil demais, pois conheço a Ti, eu conheço a Ti, e sei que o Teu agir ninguém impedirá. Pois conheço a Ti e sei que o Teu agir ninguém impedirá. Glória a Deus! Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação na apresentação do pastor Luiz. Eu espero que a palavra de Deus tenha te edificado. Eu estou bastante edificado, né? Tenho sentido graça de Deus aqui, espero que ela possa ter alcançado você aí também. É o nosso maior desejo, é que você seja abençoado com a revelação deste Deus cuidadoso que morreu na cruz para te salvar, para te dar vida e para cuidar de você, tá bem? Muito bem, eu quero chamar a vossa atenção, nós falamos de buscar conhecimento de Deus, né? Então deixa eu aproveitar,
ok? E te anunciar o nosso seminário teológico. Nós temos um seminário organizado na nossa igreja, tá bem? Aulas sempre às segundas e sextas-feiras. O próximo semestre nós temos eclesiologia, que é doutrina da igreja, bibliologia, que é doutrina da Bíblia, conhecendo a Bíblia. E depois, ainda na segunda-feira, a segunda aula, homilética, que é construção de sermões. Você que gosta de pregar a palavra de Deus, que gosta de ensinar, nós teremos essa matéria agora, no semestre agora, que começa as aulas em março, tá bom? A aula sempre às segundas-feiras. Eu quero abrir a possibilidade, quem quiser fazer apenas homilética, pastores, obreiros em gerais, pregadores do evangelho, que quiserem fazer só matéria de homilética, nos procurem, que existe essa possibilidade, tá bom? Na sexta-feira nós teremos Religiões Mundiais, Seitas, Heresias 5, já que o nosso curso teológico é com ênfase em apologética, nós falaremos sobre medicina holística e ecumenismo. Essas matérias em Religiões Mundiais, que é a nossa matéria de especialização do curso, que é ênfase em apologética. E na sexta-feira, segunda aula, Escatologia 2, vamos falar do princípio das dores, arrebatamento, grande tribulação e bodas do Cordeiro. Ok? Você pode fazer sua matrícula, o início das aulas é dia 4 de março, primeira segunda-feira de março, as vagas são limitadas e você pode ter maiores informações no nosso portal na internet ou mandando um e-mail para nós no contato@ministeriodareconciliação.net, tá bom? Nós também temos mais informação lá no nosso portal, www.ministeriodareconciliação.net. Está aí na sua tela, lá, www.ministeriodareconciliação.net. Tem um bannerzinho lá, você clica em cima e você vai para uma página de mais informação sobre o nosso seminário, ok? Quero convidar você e sua família para estar conosco no domingo, adorando a Deus, 18 horas. Nós temos escola bíblica dominical, estamos aprendendo a lição bíblica que fala sobre Elias e Eliseu, essa lição bíblica, tá bom? E nós estaremos falando sobre fome, sobre seca, e fazendo uma ponte com a escatologia sobre esse assunto, fome e seca, tá bom? Vale a pena você participar da nossa escola bíblica, com certeza, uma escola com profundidade. Domingo, 18 horas, é um horário alternativo. Nós terminamos geralmente 19h15. Você pode assistir a aula e, se quiser, e depois ir para o culto na sua igreja, logo em seguida, tá bom? 18 horas, a nossa escola bíblica. 19h30, o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus. Você e sua família estão convidados a estar conosco, a ouvir a palavra de Deus, receber também a oração da fé, ok? Quarta-feira nós temos culto de oração na nossa igreja. Queremos convidar você para estar junto conosco, clamando a Deus, falando com Ele, ok? Eu quero agradecer a ligação e a participação dos nossos irmãos. Pastor Júnior, missionária Maria Augusta, a Helena, estão ligadinhos na TV assistindo o programa. Irmão Tavares manda um abraço, receba também o nosso abraço, amado. Quero mandar um abraço especial aqui do irmão Tavares e também para irmãos que sempre assistem o nosso programa, o irmão Messias Cunha e a sua esposa Neuza. Também o irmão Guilherme e a esposa Rosane e seus filhos. O irmão Rocha e a esposa Márcia estão sempre ligadinhos no nosso programa. Deus abençoe a vida de vocês, com alegria que recebemos o contato de vocês através do irmão Tavares. Dr. Walter Suman manda um abraço para o pastor Luiz, está com saudade, assistindo o programa, em breve estará conosco, querido. Você está devendo, hein? Esta visita, hein? Aparece sim, amado. Deus abençoe vocês, um abraço para a esposa, para os filhos. A irmã Andréia manda um abraço para os irmãos, pede oração pela Igreja da Reconciliação, pede oração pelo sobrinho Elias, que está enfermo. Irmão Júlio pede oração por ele, porque tentou tirar a vida pelo motivo de ter sido abandonado pela esposa com a filha. Cristiane e Nicole. Vamos estar orando.
Irmão Amauri deseja a paz a todos, pede oração pela família, principalmente por sua filha. Ana Maria pede oração pelas filhas Ana Paula e Ana Cláudia e por ela que passará por médico dia 28 para ver resultados de exame. A irmã Luciana manda um abraço aos irmãos, agradece a Deus que apesar das lutas tem tido vitória. Querida, estamos com muita saudade de você, viu? Deus abençoe sua vida, eu sei que tem alguém cuidando de você. Esse Deus que eu preguei aqui hoje é o que tem cuidado de você. Eu tenho convicção disso, tá? Um beijo no teu coração. Paula Damasceno, Wellington dos Santos, Lídia Ramon, Gil Teixeira, Marta Ribeiro, Débora Carvalho, Suzana Félix, Rosa Maria Oliveira, Naná Gomes, todos ligadinho no nosso programa, através e também curtindo a nossa página no Facebook. Pastor Nivaldo Júnior, Guta e Helena parabenizam pelo programa. Obrigado, querido. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos, nesta hora, pedir a bênção de Deus sobre nós. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer por essa tão grande salvação. Eu te louvo, Senhor, porque eu tenho visto o teu cuidado sobre a minha vida. Eu tenho visto, percebido, identificado, Senhor, o teu cuidado na vida, Senhor, de todos aqueles que são teus e que estão perto de nós e que nós podemos, Senhor, acompanhar a vida, a trajetória deles. Muitos com trajetória de lutas, com trajetórias de acidentes, como a irmã Luciana, que sofreu acidente recentemente. Mas nós sabemos que tu tem ali, Senhor, ó Deus, cuidado da tua serva. Ó Senhor, e a nossa alegria é receber, Senhor, o seu contato hoje, ela declarando exatamente isso, Senhor. Obrigado. Assim, Senhor, eu quero te pedir que tu revele esse teu cuidado, Senhor, na vida de todos aqueles que ainda não tiveram o privilégio de te conhecer. Aqueles que são teus, meu Senhor, ó Deus, que tu possa, ó Deus, revelar realmente a Jesus Cristo e esse cuidado paterno que só tu, Senhor, pode oferecer a cada um de nós. Pai amado, te revela aqueles que ainda não te conhecem, que essa palavra possa alcançar lugares que nós nem imaginamos, que ela possa encontrar guarida nos corações daqueles que são teus, Senhor, e produzir transformação, produzir mudança, produzir, Senhor, ânimo para a glória do teu santo nome, Senhor. Pai querido, eu oro por todos esses pedidos de oração. Há pedidos aqui desesperados por situações de família, Senhor, por situações de casamento. Ó Senhor, guarda esta vida, protege estas vidas, Senhor. Leva paz aos corações, leva, Senhor, ó Deus, a esperança a todos aqueles que estão, Senhor, ligados em nosso programa e participam desta oração esta hora. Pai amado, eu oro por este veículo de comunicação, pelos que aqui presentes, pelos que aqui anunciam, pelos que aqui têm programa. Eu oro, meu Senhor, por todos aqueles que ajudam a manter essa programação no ar. Eu oro por todos aqueles que tiveram acesso a este programa, pedindo a tua bênção, o teu cuidado e a revelação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É a nossa oração e o nosso agradecimento. Em teu nome, Senhor. Amém. 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 Muito bem, chegamos ao final, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se Ele, Deus, disser que sim.